Então, meninas, é o seguinte, a gente vai estudar a lição de número 16 do livro de exercícios. Uma lição importantíssima. Abre muitas portas do entendimento. E falar em entendimento, antes da gente começar, lembrei também de uma coisa importante, que é assim, o entendimento, ele vem a partir do estudo. Então, eu vou estudando, vou entendendo, vou estudando, vou entendendo, vou assimilando aquilo ali. Mas a compreensão daquilo que eu estou estudando e que eu estou entendendo, ela vem fenomenologicamente. Ela não é uma coisa forçada, ela vem com o tempo, com o amadurecimento do entendimento. Então, às vezes acontece assim, a gente tem uma aula e aí aprende aquilo ali, e aí fica, nossa, mas não sei se eu entendi, isso aí está confuso, ou até nem lembra direito da aula, passou meio batida. Aí passam os dias, aquilo ali cai a fichinha. Aí a gente vai lá e, nossa, agora que eu encaixei o negocinho no lugar. Então, essa é a compreensão, ela é fenomenológica, ela não é forçada. E aí, falando mais um pouquinho sobre merecimento, Rita, o merecimento é assim, todos nós merecemos, claro que merecemos, mas merecemos a partir daquilo que a gente já aprendeu, senão seria injusto, né? Seria injusto todos ganharem tudo ao mesmo tempo, né? Mas não que não mereçam, a gente merece, mas a cada passinho que a gente dá, aquilo vem. E a gente até vai estudar um pouquinho disso, que eu vou trazer um pouquinho, outras coisinhas além da lição 16. Mas vamos começar lendo ali o título, então. Eu não tenho pensamentos neutros. A verdade, ela é neutra. A verdade é a neutralidade. Ela é a abstração total. Então, onde a gente ainda tem emoções, ali ainda não está 100% na verdade. Ainda não está na neutralidade. E às vezes a gente pode pensar assim, mas a felicidade não é uma emoção. A felicidade, ela é um estado de espírito. Ela não é uma emoção. Eu não é... A emoção é quando diz assim, eu estou feliz, porque aí eu estou feliz naquele momento. Isso é uma coisa. Agora, a felicidade total, ela é um estado de ser. Ela não é uma emoção. Então, vamos lá. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial, por isso eu peguei essa lição, é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo que vês é o resultado dos teus pensamentos. Então, tudo que vês aqui, ele fala, tudo que eu enxergo com os olhos do corpo. Eu estou enxergando aqui uma caneta, isso aqui é o resultado de um pensamento. Eu estou enxergando um livro, é um resultado de um pensamento. Todas as situações que eu vejo são resultados de pensamentos. Tudo foi criado por nós. Todo o cenário foi criado por nós. Não há nenhuma exceção para esse fato. Então, não adianta a gente olhar para as coisas que estão acontecendo e pensar assim, não, tudo bem, aquilo que eu passei ontem, eu tenho certeza que eu criei. Aquilo que eu passei anteontem, eu tenho certeza que eu criei, mas isso que eu estou passando hoje, não fui eu que criei. Não, não existem exceções. Se surgiu na nossa frente, algo passou antes lá na causa, para que chegue nesse efeito. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas
verdadeiros ou falsos. Então, ou a gente está na ilusão, ou a gente está na verdade. A verdade é neutra. Então, qualquer pensamento, a gente está na ilusão. E esses pensamentos são chamados aqui, num curso em milagres, de princípios mágicos. Pensamentos mágicos. Pensamentos mágicos. Porque eles estão aqui na ilusão, eles não estão na verdade. A verdade é neutra. A partir do momento que existe qualquer tipo de pensamento, esse pensamento está dentro da ilusão e, portanto, ele é chamado de mágica. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Então, aqui está só para dizer assim, que se eu estou com pensamentos bons, eu vou criar coisas boas. Se eu estou com pensamentos ruins, eu vou criar coisas ruins. Simples assim, né? Não adianta eu querer plantar maçã e colher melancia. Então, por isso que a gente fala que o merecimento, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas olha só, se eu mereço tanta coisa boa, por que as coisas não estão vindo ainda? Olha para a tua plantação, primeiro, né? Nós não somos vítimas do mundo. A gente precisa olhar com verdade para a nossa plantação. Precisa olhar com verdade. Porque a gente tem que entender que esses pensamentos não são só nossos, esses pensamentos a gente tem em comunhão com todos, porque é um filho único só de Deus, então a gente compartilha das mesmas coisas. E a gente tem que entender que dentro desses pensamentos tem muitas sensações de vergonha, de inveja. Às vezes a gente olha para nós e diz, não, mas eu não invejo ninguém, eu só olho e acho bacana e fico feliz pelo outro. Será? A gente tem que ser bem verdadeiro nessas horas. Porque quando a gente é verdadeiro é que a gente consegue limpar, consegue colocar luz nisso, né? Porque uma simples comparação é uma sensação de inveja. Eu posso comparar sem maldade, por exemplo, mas ali existe uma frequência que vibra na inveja, né? Então, é isso, assim, é a gente reconhecer todas essas coisas, elas precisam vir para cima, precisam vir para a superfície para a gente enxergar, reconhecer, aceitar, e não tem problema nenhum, porque todos estão passando por isso. Então, não adianta uma de vocês dizer, não, mas eu não sinto isso, nunca senti. Sim, todos sentiram. Se nós não tivéssemos sentido, a gente não estava aqui nessa mesma comunidade de destinos que a gente está, que é o Brasil, que é a Terra, né? E toda a humanidade. Está todo mundo passando pela mesma coisa, pela mesma comunidade de destino, porque todos sentem a mesma coisa. Acho que a Celinha caiu aqui, tentou entrar de novo, que nem segunda-feira, e caiu. Vamos ver se ela consegue entrar. Vamos lá. Alguma pergunta sobre esse primeiro parágrafo? Essa lição é bem curtinha, então vocês podem me explorar hoje, que o tempo vai estar bem tranquilo. Entrou, Celinha? Surgiu? Celinha, nós já lemos o primeiro parágrafo da lição 16, mas vai ficar gravado lá, tá? Pode ficar tranquilo. Número 2. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos.
Porque aí aqui está contradizendo o que a gente está estudando agora, né? Que não existem pensamentos neutros. Aquilo que dá origem à percepção de todo um mundo dificilmente pode ser chamado vão. Então, aquilo que dá a percepção para nós do que a gente enxerga, como é que vai ser chamado de vão? Por isso que a gente precisa vigiar os pensamentos, porque eles sempre vão causar alguma coisa. Eles sempre vão causar alguma coisa dentro do nosso cenário. Então, a forma de vigiar é a presença, né? Acionar aquele observador que a gente já sabe que está num nível um pouco mais elevado que nós, em termos de consciência. Então, a gente aciona ele e fica prestando atenção. Ó, eu vou acionar o observador, vou para a rua agora, vou trabalhar, vou pegar meu carro, vou pegar ônibus, ou vou a pé, e vou observando o que eu sinto a cada coisa que acontece. Então, vocês vão perceber os pensamentos vindo, vocês vão perceber os cenários acontecendo, e vocês vão observando qual o pensamento que veio antes do cenário. Aí vem outro pensamento a partir dali, porque a gente, vendo alguma coisa, a gente já julga também, como se aquilo existisse, e aí vem outro pensamento, aí a gente já julga de novo, e aí vem o looping. E esse looping é que tem que ser, ó, cancelado, precisa ser podado. Porque senão esse looping aqui é que vai gerar as coisas que acontecem para nós. É esse looping que vai gerar o que acontece para nós. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão. Ou estende a verdade ou multiplica ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Isso aqui, essa frase aqui, gente, é muito importante que vocês entendam. Olha aqui. Cada pensamento que temos contribui para a verdade ou para a ilusão, tá? Então, se eu estou com pensamentos bons, eu estou contribuindo para a verdade. Se eu estou com pensamentos de julgamento, de comparação, de vitimismo, eu estou contribuindo com a ilusão. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, vejam se vocês conseguem captar isso. Quando eu estou com pensamentos bons, positivos, de amor, de energias boas, de luz, de vibração positiva, de gentileza, de contribuição, eu estou estendendo. Por que eu estou estendendo? Porque só o amor cria. Só através daquilo que é bom, que vem de Deus, o amor, a gentileza, a liberdade, só isso eu consigo passar para o outro. Só isso eu consigo, como que depositar na caixinha do Filho Único de Deus, que somos todos nós. Contribuir para a humanidade. Agora, os pensamentos de ilusão, não. Esses pensamentos de ilusão, se são ilusão, eu não crio nada, eu simplesmente percebo o meu cenário e ponto final. Eu não faço nada para ninguém. Porque tudo que eu faço é para mim, lembram disso? Então eu não estendo nada para ninguém, ninguém é atingido com aquilo que eu estou enxergando. Ninguém é atingido com os meus julgamentos, com as minhas comparações, com as minhas reações, entende? Isso aqui fica só eu, entre eu, o meu cenário, a ilusão e a minha ignorância. Eu não estou estendendo para ninguém. Ninguém consegue estender ilusão para ninguém, porque a ilusão é minha.
Então, fico eu com as minhas ilusões, os meus pensamentos em looping, o meu julgamento, a minha dor, o meu vitimismo, tá tudo comigo. Daqui não sai, entende? Agora, se eu tenho coisas boas e sinto aqui, a gente chega a sentir aqui o cardíaco pulsando e a vontade de fazer as coisas, aquilo sim vai mudar. Conseguiram entender essa frase? Então, cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para ilusões. Ou estende a verdade ou multiplica ilusões. Então, ou eu consigo realmente estender aquilo que eu tenho de mais maravilhoso, ou vou multiplicar as ilusões para mim mesmo, porque daqui não vai sair. Não vou atingir ninguém com isso que eu estou fazendo. Por isso que tem aquela frase que eu gosto muito que diz que a mágoa é um veneno que eu estou tomando achando que estou dando para o outro. Lembrem dessa frase, é um exemplo perfeito para isso que está dizendo aqui. Então, eu estou com aquela mágoa, e aquilo que a pessoa me fez, e aquilo me dói. Então, eu estou aqui numa ilusão danada, não entendi que aqui não tem nada, que ninguém me fez nada, que tudo que aconteceu tinha que ter acontecido para eu aprender, e as pessoas são personagens daquilo que eu enxergo na minha vida, e que eu somo na minha vida, então é uma coisa só minha. É uma ilusão só minha. Ninguém participa da minha ilusão. Agora, do contrário, não. Se eu tenho pensamentos bons, eu estou emanando, eu estou estendendo, e a única forma de criar é essa. Criar com Deus. Por isso que só Deus cria. Entenderam bem isso aí? Eu sei que é um pouco desafiador, mas é isso que quer dizer essa frase. Por isso que essas lições, a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, e às vezes até acha que entendeu, uma volta ali, e vai lendo de novo, e vai vendo essas... o que acontece, assim, por que a gente fala que todo mundo pode estudar o 100? Porque cada um tem um nível de entendimento, vai servir para todo mundo limpar crenças, porque vai limpar crenças, a gente vai percebendo com o tempo que vai limpando, mas à medida que eu vou subindo de ano, eu vou tendo um entendimento mais profundo daquilo que eu estou lendo. E é a mesma coisa que eu estou lendo. Mas aquilo ali já chegou nesse entendimento. Então, por isso que eu preciso saber, eu vou fazendo bem devagarinho, porque eu preciso saber se vocês entenderam isso que eu expliquei. Ai, ai, ai. Celinha, abre o teu áudio, Celinha. É que hoje eu fui para a escola depois de dias de não ir, né? Eu fiquei preparando atividade, mandando, já mandar para a secretaria, preparava tudo bonitinho, cortadinho, entregava na sala, cheguei lá, não foi feito isso. Gente, eu fiquei tão chateada com a história, aí eu perguntei quem está com os papéis. Aí eu fui atrás da moça, está na minha casa. Eu tive que mandar tirar tudo de novo, cortar tudo de novo, entregar tudo de novo. Gente, aí eu fiquei muito zangada comigo, mas não briguei com ninguém, não. Fiquei, mas a gente doente, levanta, faz, ninguém. Quer dizer, era tudo meu, né? Mas tá tudo bem, porque Célia, é só aprendizado. É só aprendizado. A gente vai entendendo e vai a cada passo que a gente dá, a gente vê que a gente não é vítima do mundo que vê. Às vezes, eu não sei o que aconteceu, como aconteceu, mas às vezes a gente quer fazer as coisas, que nem a gente estava conversando segunda-feira, que a Andréia falou no salão que ela ofereceu. Às vezes a gente quer fazer as coisas achando que é esse o certo. Assim como pessoas às vezes me dizem assim, eu sou muito perfeccionista, daí eu quero fazer tudo certinho, sabe? Mas às vezes a gente tem que prestar atenção nesse perfeccionismo. Porque às vezes esse perfeccionismo é uma cobrança lá da infância,
e que a gente tem que se libertar disso. Então, às vezes, a gente se cobra de fazer as coisas perfeitas e entregues. Eu fiz a minha parte e as pessoas não fizeram a delas, mas quem sabe não precisava ter sido feito daquela forma, ou naquele dia, ou tudo, sabe? A gente por exemplo, eu estou doente e vou mandar um atestado e vou dizer que eu não tenho condições de fazer, alguém tem que fazer por mim. Ninguém é insubstituível. Mas a gente fica pensando, não, mas ninguém vai conseguir fazer como eu. Ninguém vai conseguir entregar como eu. Eles pediram para eu fazer, eu fiz. E não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que eles me entregam. Aí foi por isso que eu me chateei. Né? Eu não aprendi ainda. Mas vai, fica tranquila que vai. Fica tranquila. A gente tem que entender também que se posicionar e dizer, não, eu não vou fazer, é muito amoroso. As pessoas acham que o amor, de verdade, ele é aquela coisinha, eu faço tudo para todo mundo, eu sou boa. Não, o amor de verdade não é isso. Amor de verdade é posicionamento. É defender o seu espaço. É defender a sua liberdade. E quando tomam a liberdade de nós, que na verdade não tomam, porque é a gente que faz isso, a gente fica furioso. Então, presta atenção assim, ó, se houve uma chateação depois de fazer, algo eu fiz que não devia. É simples assim. Eu fiquei muito brava depois que eu fiz e que eu entreguei tudo certinho e as pessoas não fizeram. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com o que eu não deveria ter feito. Não é não. Não importa o que vão falar. Porque ali não tem ninguém falando coisa nenhuma. Tem só um cenário. Não importa. É não e acabou o assunto. Esse posicionamento ele é muito importante. Aí depois dá essas tosse aí, porque a gente fica, né? Não engole, quer tossir, quer botar para fora aquilo que não está conseguindo botar. Então, o não, posicionamento do não, o floral Centauri, ele é extremamente importante nesses momentos. Então, de fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. Eu multiplico nada para mim mesmo só, né? Eu multiplico a ilusão para mim mesmo. Eu faço a bagunça toda comigo, para mim, tudo comigo. Fico braba comigo, ataco a mim mesma, tudo em relação a mim. Número 3. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Então, esses pensamentos, quando a gente fala em pensamento, só para vocês entenderem, olha, essa lição é punk, viu? Essa lição é punk. Quando se falar em pensamento, vocês têm que entender que pensamento é pensamento mágico, ele não é a realidade, ele não é a verdade total, porque a verdade é neutra, tá? Então, o pensamento, ele já é num nível de ilusão. Ele já está num nível de ilusão. Então, por exemplo, quando a gente recebe um elogio, por exemplo, nossa, recebi um elogio, estou super feliz, estou plena, porque aquela pessoa me fez um monte de elogios.
me agradeceu, me botou lá em cima. Isso também é uma ilusão. Agora, eu olho para isso e vou pensar assim, não, isso aí é tudo mentira, não sou nada disso. Não, não é essa a questão. Eu vou receber, vou ficar feliz, por quê? Porque o cenário que está sendo apresentado para mim, de agradecimento, de elogio, está me mostrando que, ó, eu estou no caminho certo, é isso aí, é assim que eu tenho que seguir fazendo, tá legal, eu estou conectada comigo mesmo, então o meu cenário só está me mostrando isso. Agora, se eu olho para aquilo e começa o meu ego, olha só, eu ajudo todo mundo, eu sou maravilhosa mesmo. E aí ferrou, né? Aí é uma delusão, porque aí eu estou acreditando no elogio que a pessoa está fazendo dentro da minha própria ilusão. Eu estou acreditando, eu estou me misturando aqui na ilusão junto. E isso é uma coisa muito comum, né? Quem não gosta de um elogio? E é maravilhoso, mas só a título de cenário, não a título de eu olhar para isso e, ó, sabe? Agora sim, agora eu tenho poder. Que é isso que estraga muitas vezes as pessoas, né? É isso que desvia. A pessoa começa a crescer, começa a ser ovacionada e ferrou de vez. Então, isso aí serve para o bom e para o mal. Eu estou trazendo um exemplo do bom, só para a gente ver como a ilusão é a mesma. Os pensamentos, eles estão num nível ainda de ilusão. Então, eles são pensamentos mágicos. E tá aí o termo, né? Pensamento mágico, porque ele cria o tempo inteiro. Ele vai criar o tempo inteiro. Há uma tal de tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância. Ó, essa segunda parte do parágrafo também agora a gente passa para uma outra um outro entendimento aqui. Há uma tal de tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos de que te incomode com eles, que é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Então, a gente tem uma tendência a achar que esses medos que a gente tem e que a gente tanto está batendo nessa tecla dos instintos, a gente tem uma tendência a achar que isso aí não é problema nenhum. Que os pensamentos neutros não criam coisa nenhuma. Que as coisas que acontecem na nossa vida é porque são perigosas mesmo. Não fui eu que criei coisa nenhuma. Sim, fui eu que criei. Porque quando eu vibro no medo, eu enxergo medo. É simples assim, é o meu mundo interno resultando no que eu vejo no mundo externo. É simples assim. Então, quando alguma coisa me traz medo dentro do cenário, eu tenho que entender que aquilo ali está dentro de mim, eu vou ter que olhar para esse medo. Qual o medo da Celinha de não dizer não e não se posicionar? E dizer eu não vou fazer, eu não posso fazer, eu não quero fazer. Existe um medo ali por trás, medo da retaliação, medo de o que vão falar, medo de o que vão pensar, medo de que algo aconteça para ela, ou para o cargo, ou para reputação, sei lá. Estou trazendo algumas coisas assim. Mas por trás tem um medo gigante. Então aí, floraizinhos de medo, Celinha. Rock Rose é bom. Floral do herói. Mimulus, da coragem. Essas coragens, porque o Mimulus é um floral é um floral, digamos que infantil, né? Então,
os medos infantis nossos lá de quando éramos pequenos. A gente tinha medo de falar para não ter uma reprimenda, né? Tinha medo de se posicionar, tinha medo do olhar do pai e da mãe. Então, é uma visão infantil, porque às vezes o pai e a mãe estão olhando, mas não tem nada a ver com reprimenda, né? Simplesmente estão olhando porque não estão num dia bom, estão nos olhando com o olhar atravessado, mas é que a criança sente como se fosse, né? Então, o Mimulus, ele trabalha muito esses medos de infância, né? Então, por exemplo, Mimulus é isso, Rocky Rose é aquele assim, ó, te joga sem pensar, te posiciona, porque às vezes esse instinto ele é necessário ser desenvolvido, né? Precisa desenvolver esse instinto sexual aí, e para poder desenvolver o instinto eu não posso parar para pensar muito, porque se eu começar a pensar muito, o meu instinto carente sexual não vai deixar eu agir. Vai pensar assim, não, o que me custa, né? Então, é um trabalho com instinto mesmo. Então, há uma... Fala, Ritinha, antes de eu seguir aqui. Por que você fala o instinto sexual não te deixa agir? Como assim? Qual a ligação? Eu não entendo. Tá. É assim, ó. Só para fazer um apanhado geral sobre instintos. É um trabalho muito longo, né? A gente passou quase um ano trabalhando sobre instintos, mas assim, um apanhado geral. Existem 3 instintos principais. O primeiro é a autopreservação, instinto que é da natureza e que nós fazemos parte disso. Autopreservação, sexual e social. São os 3 instintos que nós temos. Sendo que, quando a gente estuda instintos, a gente estuda que todos nós temos carência em algum aspecto desses instintos. Mas a gente tem carência nos 3, mas em alguns aspectos de cada um, né? Então, o instinto de autopreservação, assim como nos animais, na gente também, ele a gente tem muita carência de medos. Então, a gente quer guardar tudo para que não falte. Então, a gente quer trazer tudo. É o instinto que mais sente a falta, né? Só que ele tem, assim como o sexual e o social também, eles têm o lado que é exagerado e o lado que falta. A quem? Então, por exemplo, se falando de autopreservação, tem gente que tem a carência dele para muito e a outra tem a carência para pouco. Então, assim, um instinto carente para muito, a gente quer carregar casaquinho em pleno verão, remedinhos dentro da bolsa, quer encher os armários de comida porque pode faltar, a gente quer se prevenir demais de tudo. Esse é um instinto de autopreservação carente para mais, porque eu estou sempre precisando guardar, cuidar, até que tem pessoas que têm aquela coisa de tomar hipocondríaco, né? Os hipocondríacos são um instinto de autopreservação, uma carência absurda para mais. Agora, para menos, pessoas que não têm medo de nada. Simplesmente não tem gente que se joga de paraquedas doidado aí, não tem gente que se joga lá daquela, como é que é? Asa delta, né? Que fica subindo aí nos edifícios sem proteção. Esse é um instinto de autopreservação carente para menos.
Então, a pessoa tem medo demais e a outra pessoa não tem medo de nada, é completamente destemida, tanto que a gente vê gente aí dando com a cara nas montanhas e morrendo, né? Esse aí é um dos instintos. O instinto sexual, vamos lá. O instinto sexual é a mesma coisa, ele pode ser carente para mais ou carente para menos. Carente ele sempre é. A gente tem os instintos carentes. O sexual para mais é aquela pessoa que bota o dedo na cara de todo mundo, que tem uma força absurda de mudar de trabalho e de dar sempre tudo certo, entre aspas, né? Também se fala na parte sexual, né? Aquelas pessoas que vão atrás das suas presas enlouquecidamente, né? Muita briga. A gente vê essas pessoas que, por exemplo, no trânsito, que acontece alguma coisa, já vai para fora, já abre a porta do carro, já sai gritando. Isso é um instinto sexual carente para mais. A pessoa tem energia demais. A pessoa tem muito impulso, tem muita resposta, tem muita reatividade, né? Agora, a pessoa carente de instinto sexual para menos, ela não tem essa força. Falta essa força nela. Falta essa garra, esse sangue no olho, né? Até na parte sexual também. Então, ela é mais pacata, ela é menos ativa, ela não briga, todo mundo passa por cima. Entende? Tá dando para visualizar? No instinto social, também a mesma coisa. Tem a carência para mais e a carência para menos, onde a carência para mais, por exemplo, assim, ó, a gente tem uma necessidade de fazer contatos, de fazer reuniões, de estar sempre... A gente não consegue dar as costas para as pessoas, a gente está sempre aberto para tudo, se joga para oferecer salão de festa para as pessoas, né? Faz conexões. São pessoas que a gente às vezes diz assim, essa pessoa é super agregadora, ela está sempre fazendo festas na casa dela, ela está sempre convidando todo mundo, é aquela que está sempre ligando para unir as pessoas. Só que às vezes isso em exagero acontece o que aconteceu com a Andréia. E quando é o social para menos, a pessoa não quer contato com ninguém, né? É a familhinha dela ali, fechadinha, não vou abrir para ninguém, tá tudo bem aqui, me deixa no meu canto. Esses desequilíbrios, eles estão em todos nós. Só que quando eu tenho um sexual para mais, eu não tenho ele para menos. Quando eu tenho para menos, eu não tenho ele para mais. Ele é desequilibrado para um dos lados. E a ideia do trabalho com os instintos é eu perceber quando essa energia está em desequilíbrio. Quando eu estou estou para frente demais atacando ou estou para trás demais me achincalhando. É eu perceber quando eu estou guardando demais sem necessidade ou quando eu estou esbanjando demais sem necessidade. É eu perceber quando eu estou querendo fazer muitas reuniões e laços e querendo ser a salvadora da pátria e até a mãezona, sabe a mãezona, aquela que os filhos passam por cima de tudo, fica fazendo tudo para todo mundo, depois vai lá se excomungar que fez demais. Esse é um instinto social em desequilíbrio. Ou aquela que não quer fazer nada e vai se fechar e não quer falar com ninguém, e não tem amigos, e não tem reuniões, e não quer saber de coisa nenhuma. Então, a gente precisa perceber quando que isso está em desequilíbrio. Porque os 3 instintos, é como eu estava falando para a Celinha, os 3 instintos, eles precisam ser usados. Eles precisam ser usados, mas eles precisam ser usados quando necessário. Essa é a ideia de um trabalho com os instintos de cura.
Eu vou usar o meu instinto sexual, quando eu preciso, eu vou me posicionar. Quando eu não preciso, eu estou ali, pacata, plena, namastê. A mesma coisa com o social. O social, se eu preciso fazer alguns contatos, eu preciso ligar para as pessoas, eu sou aquela que gosto de fazer isso, e está tudo bem, vou fazer, mas quando eu começo a perceber que aquilo ali eu estou querendo agradar demais as pessoas, eu estou com carência dessa parte social. Aí eu tenho que recuar também, né? Então é isso os instintos. Deu para captar mais ou menos? É um trabalho muito, muito gigantesco, Rita, mas eu acho que deu para dar uma resumida aí, né? Então, por isso que ele fala, nessa segunda parte do parágrafo 3, há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos esses pensamentos, esses instintos em desequilíbrio. Não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Olha o exemplo da Covid. Tinha necessidade das pessoas, quando começou a história da Covid, irem atrás de comprar caixas e caixas de luvas e caixas de máscara e tudo que tinha no supermercado, até faltar tudo para os outros? Isso tudo quem fez foi os medos. Então, o medo é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque a gente faz muita coisa através dos medos, muita coisa. Sempre achando que tem ali um dinossauro na nossa porta, né? Praticaremos essa ideia de muitas formas antes que tu realmente a compreendas. Por isso que eu estou falando, ó. Lembram que eu falei para vocês no início da aula? Nem me lembrava que tinha essa frase aqui. Mas ali, antes de começar, não sei se eu cheguei a gravar essa parte, quando eu falei para vocês que o entendimento é uma coisa e a compreensão é outra. Então, a gente estuda, a gente aprende, a gente lê, a gente relê, a gente pratica, mas aí tem um momento na nossa vida que a gente começa a entender, a compreender, a entrar vindo para a circulação, assim, sabe? Assim como a Andrea, talvez se a Andrea não tivesse esse caminho longo aqui com a gente, quando pediram para ela começar a carregar as coisas para lá, ela também tivesse caído na onda. Mas ela se pegou no pulo da carência, do instinto. Não, 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 não. Até aqui eu fui, mas daqui para lá deu, né? Esse limite. Então, isso aí é com o tempo. Com o tempo. Então, não tem problema, vão praticando, que vai chegar um momento que vocês vão se dar conta, nossa senhora, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou ligando para todo mundo? Por que eu estou querendo uma festa hoje? Por que eu estou querendo uma reunião hoje? Ou por que eu não estou querendo nada? Não me liga, desliga celular, eu vou ficar isolada do mundo. Vocês vão se dar conta quando vocês chegarem nessa tentação, porque vocês já estudaram. Que o estudo ele é importante, né, para a gente se dar conta disso. Fala, Denha. E olha que a gente fez um tempão, um estudo sobre pertencimento, né? Por que que aí, com aprendizado, né? Agora que eu estou começando a aprender a dizer não, né? Porque, lógico que eu mudei muito, né? Mas ainda caio nas tentações do seu ego, do meu ego. Mas aí eu me lembro, né, Carla, que quando a gente tem o entendimento, eu já estou curando, né? Eu já estou curando. Já está no caminho. Na verdade, André, a gente já está curando na medida em que a gente está se propondo, né? A gente está se disponibilizando. Então, eu já estou escolhendo aquilo que eu falei para vocês do muro, dos diabinhos de um lado e dos anjinhos do outro, né?
Os anjinhos estão aqui pra gente, assim, vem, vem, vem. Os diabinhos não precisam chamar, porque a gente já está no inferno, né? Então, à medida que a gente vai para o lado dos anjinhos, a gente já está se disponibilizando, mesmo sem entender, eu vou mesmo sem saber coisa nenhuma, mas eu sei que eu vou, eu estou disponível. Já começa a cura, já começa aí. Porque tem gente que não quer, tem gente que se fecha e não quer. A pessoa quer o sofrimento porque o sofrimento, ele é conhecido. Eu já sei como é. Porque a pessoa acredita que tem que sofrer, né? Ela acredita, ela tem certeza que ela veio aqui para sofrer. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem: as coisas não são fáceis, as coisas são sofridas mesmo. A gente tem que padecer para ter as coisas. Ninguém pode ter tudo na vida. É assim que a gente ouve, desde sempre. Então, quando a pessoa já conhece um dos sofrimentos, ela prefere ficar naquele ali, porque ela tem certeza que ela tem que sofrer. Então, pelo menos aquele ela já conhece. Então, ela fica uma vida inteira. Fala, Mirna. Boa noite. Então, Carla, o que você está falando aí da questão do conhecimento e relacionado ao que nós estudamos na segunda-feira, eu estou na lição 138, o céu é a decisão que eu tenho que tomar. E é justamente o que você está falando. E hoje, quando eu li a lição, eu não conseguiria ter o entendimento, que eu ainda estou no entendimento, né? Eu não conseguiria ter o entendimento que eu tive, e depois toda a experiência do dia de hoje, se eu não tivesse tido aquela aula de segunda-feira. Jamais. Então, diante do que você está falando, essa recusa, que aconteceu isso muito comigo, eu sou prova viva do que você está falando, porque a persistência, assim, em me manter ali, achando que eu, estudando ou sozinha, ou esperando alguma coisa que viesse diante do que eu estava vivendo naquele momento, e mudasse isso muito de repente, não me deixava avançar. Mesmo eu tentando, mesmo... E quando você fala da questão do entendimento, você também está falando da questão da tomada de decisões, né? Essa tomada de decisão, o que você tem que fazer. E a partir dessa tomada de decisão, é o que me levou a esse entendimento dessa lição, que não é ainda uma lição tão fácil também, né? Uhum. Eu já estou na 138, já fiz, já é o terceiro ano do estudo, mas o céu é a decisão que eu tenho que tomar. Hoje foi totalmente, foi assim, para mim, havia um milagre ali. Eu lia, eu falava, gente, eu queria parar, eu queria sorrir, eu queria rir, eu queria contar para todo mundo, eu queria mandar mensagem para você, eu queria falar para as meninas. Gente, é isso aqui, isso que é a verdade. Isso é o sentir que eu falava para você que eu não sentia. É você falar assim, realmente, o céu é aqui, ó. O céu é você olhar para isso e você falar. Eu vou dar até um exemplo para vocês verem o que eu passei hoje diante dessa lição. Eu tenho um banheiro aqui que a gente usa porque só eu e minha filha, então a gente usa só esse para manter os outros, né, mais em ordem. E eu falava assim, eu passava dentro desse banheiro hoje, eu falava, eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que lavar esse banheiro. Ia para lá, daqui a pouco, a hora que eu olhei e tomei a decisão de fazer aquilo, porque eu estou no mundo, eu não sou desse mundo, mas eu estou nesse mundo. Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu vi o céu. Porque aquilo veio assim, foi um frescor para mim. Foi algo que... Porque enquanto eu estava indecisa naquilo que eu ia fazer, eu não estava no aqui agora. Eu pensava assim, será que depois, mais tarde, dá tempo? Então, eu estava lá no futuro, eu estava no passado,
E na hora que eu tomei aquela decisão de fazer isso que tinha que ser feito, eu estou dando um exemplo assim do dia a dia, né? Mas isso foi fantástico, porque eu vi ali, eu falei, realmente é isso. É você decidir naquele momento, é você vir para o agora, é você escolher o céu. Porque e a lição e a lição de ontem é incrível. Jesus fala assim, ó, você tem que escolher minuto a minuto, segundos a segundos, minutos a minuto. Ele falou isso. Eu falei, gente, aí vem hoje. E aí vem na segunda-feira a Carla. E hoje nós falamos, e a Andréia falou na segunda-feira. É fantástico, é maravilhoso. É muito bom porque essa que é a compreensão, é quando cai a ficha, né? Porque a gente lê, passa pela lição, pratica, entende. Não, eu estou entendendo tudo que eu estou lendo, mas a tentação quando vem, que a gente consegue enxergar, pronto, caiu tudo que tinha que cair. Vai, Gizinha, vai com Deus. Mas é isso, gente. Hoje a gente até vai ler um pouco mais fora da lição. Eu vou ler mais um pouquinho, porque já que a lição é pequenininha, dá para a gente se prolongar um pouco mais. Aí aqui tem como fazer, né? Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de 1 minuto com os olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno, entre aspas, pensamento que possa tender a eludir o exame. Mesmo que vocês pensem, mas isso é tão bobo, né? Não, parem um pouquinho, não tem pensamento neutro, deixa eu examinar por que está vindo isso, por que está vindo essa sensação, essa ideia, esse julgamento, e assim vai. Eu não vou ler aqui toda a prática, né? Só vou acabar de ler esse parágrafo e a gente sai daqui da lição. Isso é bastante difícil até te acostumares, porque a gente tem vontade de fugir. A gente começa a inventar 1000 coisas. Agora, hoje não vai dar tempo, isso aí tem que ter muita calma, muito tempo para fazer, e aí a gente foge, empurra com a barriga, e vai, daqui a pouco vê, não passou uma semana, não, a gente não fez, né? Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais, não ficar pensando assim, esse pensamento eu vou examinar, o outro não. Esse é bobagem. Isso não faz parte dessa lição, né? Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhe designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Tá? E aí tem aqui a forma de aplicar. Agora eu vou convidar vocês para irem lá Peraí, é antes. Na página 718 do livro Texto. Escolhe outra vez. Eu adoro esse capítulo. É sensacional. Acharam? 718 do livro Texto. A visão final. Achou, Deinha? Tá. Então, olhem ali no número 3. No número 3, diz o seguinte. Olha isso, gente. Olha o que tem de ensinamento aqui. As provações são apenas lições que falhaste em aprender, apresentadas mais uma vez, de forma que onde antes fizeste uma escolha faltosa, agora possas fazer outra melhor, e assim escapar de toda a dor que o que escolheste antes trouxe a ti. Celinha, Celinha, tá? Isso, gente, é que a gente precisa fazer.
Se alguma coisa me fez mal no meu dia, eu preciso olhar para isso e escolher outra vez. Porque tem coisa que está errada ali. Alguma dúvida dessa primeira parte do parágrafo ou ficou bem clara? Bem clara? Tá, vamos ler a segunda parte dele. Em toda dificuldade, toda aflição e a cada perplexidade, Cristo te chama e gentilmente diz: meu irmão, escolhe outra vez. Se rasguem. Eu deixo vocês se rasgarem um pouquinho. É lindo, né? Agora, eu só aqui abro um parênteses aqui. Cristo te chama e gentilmente diz: meu irmão, escolhe outra vez. Só abrir um parênteses aqui. Olhem lá, segurem essa página aqui, tá? Olhem lá no livro de exercícios, página 455, só para vocês entenderem, vocês que não estão muito familiarizadas, porque quando a gente fala em Cristo, as pessoas já logo só pensam em Jesus Cristo. E não é só Jesus Cristo, é também, mas não só. Então, página 455. Livro de exercícios. Eu gosto de fazer essa coisa de vocês mexerem bastante no livro para que vocês vão pegando, né, vão estreitando as relações com o livro aí. O que é o Cristo? Cristo é o Filho de Deus, tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros. Que item que você está lendo? Desculpa. Oi? Item, na página 455, mas qual o número? O número 1. Primeiro parágrafo ali de cima. Cristo, pegou? Tá perdida. Ó, livro de exercícios. Tá, vai lá na frente, livro de exercícios. Entra no livro de exercícios, página 455. Viu? Por isso que eu gosto de fazer para vocês irem mexendo no livro, que vocês vão pegando um amor por ele, assim. Eu estava no texto. Tá, te achou agora? Tá, e aí diz ali o que é o Cristo, para a gente entender quem vem falar com a gente, né? Cristo é o Filho de Deus, tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Então, só para vocês entenderem, ali, quando a gente está lendo lá na página 718, quando ele diz, em toda dificuldade, toda aflição, e a cada perplexidade que a gente passa, Cristo te chama, ou seja, nós, na nossa mente correta. Esse é o Cristo. Esse é o Espírito Santo. Esses são os passos que a gente dá para trás e se conecta com a verdade. Então, Cristo te chama e gentilmente diz: meu irmão, escolhe outra vez. Tá mal. Doeu, tá mal. Tá triste, tá mal. Escolhe outra vez. Dá tempo. Tá incômodo, tá preocupado, tá errado. Tá mal. Escolhe outra vez.
Seguindo o parágrafo, ele não deixaria uma única fonte de dor sem cura, nem imagem alguma para velar a verdade. Estamos no mesmo parágrafo, tá? No parágrafo 3, da página 718. Ele quer remover toda a miséria de ti, a quem Deus criou como um altar à alegria. Então, se não tiver alegria, não está certo. É simples assim. Se a Celinha chegou em casa incomodada, não está certo. Não está certo. Entra nessa coisa assim, ó. As provações são apenas lições que falhastes em aprender. Ele não te deixaria sem consolo, sozinho em sonhos do inferno, olha que legal. Mas quer liberar a tua mente de todas as coisas que escondem a sua face de ti, a sua dele, né? A sua santidade é a tua, porque ele é o único poder que é real em ti. Por isso que eu trouxe aquela lição, eu trouxe essa parte aqui, por quê? Porque se a única coisa que é real em mim é a minha santidade, é a única coisa que eu consigo estender. Todos os outros pensamentos não servem para nada, só servem para eu ficar aqui perdido em ilusões. Não vão criar coisa nenhuma, vão me trazer dor, sofrimento, doença. E a última frase é: a sua força é a tua, porque ele é o ser que Deus criou como seu único filho. A sua força é a tua, porque ele é o ser que Deus criou como seu único filho. Ele quem? O filho único. Alguma dúvida? Viram que simples quando a gente para se conectar e trazer o contato com a verdade de novo, porque se a gente não está em contato com a verdade de novo, a gente se perde. Como disse a Mirna na outra lição, é todo minuto, todo segundo, todo momento tem que estar atento. E a gente não consegue ainda. Então, para isso, a gente tem que estar entrando em contato com a verdade todo santo dia. Porque senão passa. Passa e passa assim, ó. Não é um dia, 2, 3, uma semana, é um mês às vezes. Porque às vezes a gente cai na armadilha, né, do ego, e ele vai nos levando para a distração, e quando vê, tá doente, e aí tá tendo que fazer exames, e aí não tem tempo para fazer as lições, acha que não tem tempo, né? E vai empurrando a distração por algum tempo grande que a gente vai perdendo aí. Meninas, alguma dúvida a mais? O que acharam dessa lição? Conseguiram entender mais ou menos? Foi bom, Celinha? Agora limpa. Limpa toda a caminhada que foi equivocada, não se culpando, obviamente, isso a gente não precisa nem dizer, né? E olha para o teu corpo, para a tua saúde, e decide: eu não sou um corpo, eu não sou fraca. O ego quer mostrar que a gente é fraco, que a gente não tem poder e que a gente vai ficar com dor. É assim o tempo inteiro. Não, a doença é uma decisão. Eu estou decidindo ficar com ela. Quando eu não
dou um chute na porta. E o chute na porta não pode ser um chutinho, sempre falei isso para vocês. Não pode ser um chutinho. Como disse a Mirna, é uma decisão. A decisão, eu deixo coisas para trás e eu derrubo a porta. Eu não vou bater na porta, eu derrubo essa porta. Ela tem que ter, como é que se diz? Intenção, mas não é só intenção, ela tem que ter força, sabe? Tem que depositar força. Senão não vai. A gente dá um passinho para frente, 2 para trás. Um para frente, 2 para trás. É decidir. Chega, é saúde só. Eu não admito menos que isso. Fala, Denha. Não, é saber que eu estou tendo pensamentos, que eu não tenho pensamentos neutros, né? E ao mesmo tempo eu tento cortar aquilo, entendeu? Porque eu me pego pensando ainda coisas ruins, né? Por exemplo, desço com o cachorro para passear. Meu cachorro só faz as necessidades na rua. Aí chego num lugar, aí fico lá embaixo. Se passar um pitbull aqui, o que eu faço? Se vier atacar meu cachorro, eu fico pensando essas coisas. Eu sei que... Aí eu penso, André, não existe pensamentos neutros. Aí olha aqui, tu tá sozinha aqui. Tu vai acabar atraindo um pitbull aqui para te atacar, né? Aí eu fico brigando com esses pensamentos dentro de mim. Olha só, aí já fico pensando, se vier um pitbull, o que eu faço com o cachorro? Jogo ele no telhado do outro? Como é que eu vou correr? Aí fico com esses pensamentos ruins, né? Então é uma briga errada. Tá, mas assim, Andréia, olha só, ao invés de tu brigar, porque o que acontece quando a gente briga? A gente tá colocando foco. Ao invés de tu bater de frente com os teus próprios pensamentos, com as nossas próprias sombras, simplesmente ignora. Olha lá para o céu, respira, olha a tua macaca, ignora, sabe? Que a Andréia tem uma macaca que ela dá risada da macaca, então isso tira ela do... É isso, a gente tira o foco, entendeu? Porque se eu quiser brigar com eles, não, eu estou dando importância. Porque se eu quero brigar, é porque eu acho que ele é importante. Se me defendo, sou atacado, não é? Então, assim, olha para ele e olha lá para o outro lado da rua. Ah, e fala nisso, eu vou lá comprar uma Coca-Cola lá, vou conversar com a vizinha, respiro, olho para o céu, aí o pensamento vem de novo. Ah, mas agora, sabe? É simplesmente, é que nem a gente faz com criança. Como é que a gente faz com criança? Nós somos crianças de Deus. A gente tem que fazer a mesma coisa com a gente. Como é que a gente faz com criança? A criança quer o negócio porque quer, porque quer, porque quer. Adianta a gente ficar dizendo assim, não, isso não, isso não, isso não, ou a gente pega uma outra coisinha e diz, olha aqui isso aqui, que legal. E nós somos crianças, então tem que fazer isso. Tem que desviar o foco para outro lugar. Porque se eu ficar brigando com o meu próprio pensamento, eu estou dando vida para ele. Eu estou acreditando nessa ilusão. Então, eu estou na delusão, eu estou dando vida. Eu estou alimentando, botando fermento nesse bolo. Então, eu simplesmente tiro o foco. Aí vem de novo, eu tiro o foco de novo. Vem de novo, eu tiro o foco de... Daqui a pouco não vem mais. Pelo menos aquele, né? Virão outros. Mas aí vai lidando da mesma forma. E sempre sem se culpar. Isso é o principal ponto. Sempre sem se culpar. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo, a gente não sabe. Então, a melhor coisa que tem quando a gente dá umas deslizadas aí é dizer, eu não sabia, continuo não sabendo, então me ajuda a fazer esse caminho, me ajuda a me dar clareza, me dá forças. Eu também estou lidando com algumas situações.
E assim, ó, é todos os dias, não pensem vocês que é dia sim, dia não. São todos os dias que se apresentam coisas para mim. Todos. Coisas mais simples, coisas mais desafiadoras, coisas mais chatas, coisas mais rapidinhas ali de resolver, mas todos os dias acontece. É um trabalho gigantesco de atenção. Algumas eu consigo, outras eu deslizo, depois eu retomo, e assim eu vou. Então, é importante não dar importância para os pensamentos, deixa eles virem, ó, legal, já veio, agora vamos olhar para o outro lado, vou fazer outras coisas. E vai indo, porque vai criar de tanto colocar fermento. Vai criar, mesmo querendo se convencer que não, vai criar. Vai aparecer o maldito do pitbull. Fala, Mina. Ô, Carla, então, essa questão nós estamos trabalhando hoje, nós estamos estudando hoje do pensamento. Esses dias, de uns dias para cá, eu até comentei aqui no grupo da questão da doença, quando nós estamos trabalhando aquele texto em relação à doença, e da minha nora e tal. Só que o que está acontecendo? É justo o que você está falando para a Andréia. Essa questão do pensamento. Eu percebo que vem vindo há vários dias muitas pessoas com problema de saúde. Para mim, está tudo certo, eu estou bem, estou tranquila, graças a Deus, mas uma que descobriu que está com síndrome, até marquei uma consulta num médico, um amigo da família, para ela, correndo, síndrome não sei o quê, por causa do equilíbrio, vomitando, desmaiando e tal. Meu filho travou a coluna ontem. A minha netinha, que faz um mês que está na parte respiratória ainda, que eu até comentei. A outra que está com dor de estômago, não dormiu a noite inteira com problema. Aí eu falei, minha cunhada tem uma prótese na perna, passou por cirurgia ontem, porque a prótese saiu do lugar. Aí eu peguei e falei assim, eu comecei a analisar dessa maneira que você está colocando aí. O que aconteceu com os meus pensamentos que está sendo apresentado isso para mim agora? E eu chamei o Espírito Santo, eu conversei com ele. Falei, olha, eu acho que se a minha parte foi criar isso, e agora vem vindo para mim, se nós temos cada um a sua função é averiguar isso aí para mim, ver o que está acontecendo, como que você pode me ajudar, o que eu faço. Mas, é claro, ele vai responder, mas eu, né, através da nossa conversa aqui, eu quero trazer essa experiência para vocês e para você, Carla. Realmente, eu criei isso, eu fiz isso em algum momento ali, que vem vindo na minha frente, essa questão da doença? É que assim, ó, não é que tu tenha criado a doença nos outros, não é assim. Porque o que a gente tem que entender? Nós vivemos aqui num mundo onde vivem muitas outras pessoas, né? Cada um dentro das suas individualidades por enquanto. Então, assim, ó, a gente está dentro de um projeto casado de sofrimento. Lembram que eu já trouxe esse termo para vocês algumas vezes? A gente está dentro de um projeto, de uma engenharia, uma arquitetura, né? Onde uns participam do cenário dos outros. Cada um dentro do seu aprendizado. Agora eu não estou nem analisando a questão do pensamento, tá? Eu vou entrar numa outra parte para ficar um pouco mais fácil. Cada uma, eu não sou vítima do mundo que vejo. Ó, quer ver uma coisa? Não é que tu tenhas criado as situações, mas isso está vindo para ti porque tu está estudando isso. Então, as provações estão vindo nesse momento que tu está estudando isso. Agora, tu está na série do colégio que tu tem condições de trabalhar isso. Como é que tu vai trabalhar isso dentro desse ensino que a gente está trilhando aqui, desse caminho que a gente está trilhando? Não acreditando.
não dando importância, não depositando medo ali, olhando para as coisas e dentro de ti, firmando no pensamento, nada real pode ser ameaçado. Cada um tem condições de, dentro do seu processo, com as suas armas, fazer a mesma coisa que todos fazem aqui. Eu tenho também meu pai e minha mãe com idade, toda hora surge uma coisa, e eu não fico ali assim, ai, e agora? O que a gente pode fazer? Mãe, telefonando de 5 em 5 minutos para ver se a mãe tomou água, se não tomou, se fez ginástica, se não fez, tomou remédio, se não fez. Não. Eu simplesmente fico no meu pensamento, nada real pode ser ameaçado. E confio no processo da minha mãe, e confio no processo do meu pai, e cada um tem o seu processo, os seus aprendizados. Eu tenho que cuidar dos meus aprendizados. Se eu cuidar dos meus aprendizados, é a única forma de eu estender amor para o meu pai e para minha mãe. E não me preocupando. Se tu entrares na preocupação, tu não está trabalhando com a verdade, tu está trabalhando com a ilusão. Então, é isso que está se apresentando para ti. O que acontece? É escola, não é escola? Aqui não é uma escola? Então, tu já estudou. Não estudou? Agora tem que aplicar. Vão se apresentar acabasse de estudar sobre as doenças. Vão se apresentar um monte de doenças na tua frente, tá, e agora? Tu aprendeu a não dar asas para isso? A não alimentar isso? Não que tu não vá ser... alguém te pede uma ajuda lá, me traz alguma coisa, ou isso, ou aquilo, aí tu vai fazer vai colocar na balança, né, de forma equilibrada, e isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, né? Vai indo sem fazer nada que passe por cima de ti, sem querer fazer as coisas para os outros, sem os outros terem pedido também, sem interferir no karma de cada um, porque cada um tem a sua parte aqui, mas está vindo justamente para ti saber lidar com isso. Olha para a netinha e vai na tua mente, nada real pode ser ameaçado, eu vou fazer tudo por ela. O meu netinho ficou um dia aqui com a gente também, hoje. Foi no supermercado, porque o Benício, ele é turista no colégio, né? Ele vai no colégio uma vez na semana, aí uma vez ele vai para a escolinha da vovó, como diz o Rodrigo, aí ele vai com a gente no super, já mata a aula, porque é o momento dele fazer isso, ele está recém na creche, né? É o momento dele ficar com a gente ter o cuidado e um olhar bem de perto. E ele está resfriado também. Aquelas resfriadinho que dá de alergia, espirro, e aí corre o nariz, e aí tem uma febrícula, e aí ele não foi na aula ontem, a gente ficou lá no Rodrigo ontem ajudando ele, e hoje ele veio para a escolinha da vovó. Chegou aqui, começa com uma tossezinha, aí a gente começa a ficar ansioso, porque tá vendo que ele tá com aquela tossezinha sequinha, aí eu levantava com ele, vamos com a vovó assoar o nariz, aí eu assoava o nariz dele e mostrava, olha lá no espelho as bactérias, vamos fazer força para sair essas bactérias. Então, o que acontece? A gente atende sem entrar na dor. A gente se mantém, pelo menos até onde a gente consegue ir fazendo força. Porque se eu acreditar que ele está doente, ai, pobrezinho, vamos botar na cama, a vovó está muito preocupada, eu vou ter que fazer sei lá o quê, aí eu estou acreditando no que eu estou vendo. Se eu estou acreditando no que eu estou vendo, vai piorar ou vai melhorar? Tudo que eu acredito, eu mantenho. Quando eu paro de acreditar, aquilo ali começa a limpar. Ficou claro, Mirna? Então é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Espero que eu tenha esclarecido para vocês essa lição. Essa lição é muito importante. Muito, muito importante. Fala, querida. Só uma perguntinha.
Carla, por gentileza, é quando você identifica um cenário em que uma coisa está te incomodando, né? Então, você tem que tomar uma atitude para poder sair fora disso que está incomodando. Então, isso tudo que eu estou ouvindo você falar, a lição inteira é isso, né? Se está incomodando, faça outra escolha, certo? É o momento, né? Não tem, porque, assim, às vezes a gente pensa, eu estou julgando, mas é o que você está sentindo. Então, a gente tem que fazer outra escolha. Tem. Como foi ensinado aqui. Tem. Tá bom. Tem. Porque, sabe por quê, Rita? Aquela história que eu vou falar, já falei muitas vezes e vou sempre falar. O Espírito Santo nunca vai nos pedir sacrifício. Se eu não estou me sentindo bem, tem coisa errada e tem que ser mudada, tem que ser alterada, eu preciso escolher de novo. Enquanto eu não tomo uma decisão, aquilo ali, assim, ó, vem uma coisinha, aquilo ali está me incomodando. Aí eu vou dizendo assim, não, mas eu acho que também, não me custa, eu vou levando mais um pouquinho. Aí vem outra, parecida ou um pouco pior. Nossa, mas olha só, isso aqui está me incomodando um pouco mais. Mas eu acho que eu ainda aguento. Não tem que aguentar, porque o Espírito Santo não vai nos pedir sacrifício. Eu não tenho que aguentar. Isso aí é antigo, é uma crença antiga no sacrifício, que a gente tinha que aguentar, ir levando. Eu ouço da minha mãe até hoje, assim, ela me diz sempre, mas é assim mesmo, minha filha, eu tenho que aguentar. Como é que eu vou explicar para ela que não? Isso aí não existe como eu fazer isso hoje. Eu simplesmente ignoro, eu deixo entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque também é meu cenário e eu não posso dar asas para isso. Eu simplesmente respiro. Se eu estou numa boa, do outro lado da linha, conversando com ela e consigo levar aquele assunto um pouco mais, eu vou estendendo tudo aquilo que eu sinto de bom para ela. Se eu já começo a querer me misturar, porque é assim que acontece, né? Eu já estou quase ali, tô na corda bamba para querer dar um conselho, né? Chamar atenção. Aí eu digo, mãezinha, vou tomar banho e depois a gente se fala. Porque é uma linha muito tênue para a gente dar um escorregão e se misturar. Muito tênue. Só que, Rita, se não está te sentindo bem, é o momento de tomar uma decisão. Se não está te sentindo bem, tu já está no inferno. Precisa sair. Porque já está mexendo na tua liberdade. E aí, pede ajuda, né? Ainda mais tu que é espírita, né? Que eu já sei, que trabalha isso aí, pede ajuda, ó. Meus guias, me ajudem a enxergar um caminho melhor que esse. Um caminho gentil, né? Que não vá ferir ninguém, e vai aparecer, e é muito rápido. Quando a gente decide, é muito rápido. Mas é muito rápido. Nossa, se eu fosse escrever um livro que eu tenho de história para contar sobre isso. Quando a gente pede e decide, é praticamente imediato. Confia. Confia porque é. Tá bom? Então tá, queridas. Muito obrigada pela presença de vocês. Até segunda-feira. Beijos, 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 beijos.